Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Larissa da Bright e hoje teremos mais um tutorial da semana de Engenharia Química da Bright Engenharia. O tema de hoje é como simular uma coluna de destilação real de uma indústria petroquímica. Vamos lá? Primeiramente, vou aqui explicar para vocês como funciona o setor petroquímico e em que parte do setor petroquímico o tutorial de hoje pertence. A primeira etapa do setor petroquímico é a refinaria, onde ocorre o primeiro tratamento do petróleo óleo bruto. Nesse primeiro setor, ocorre o craqueamento do petróleo em derivados de menor peso molecular, como por exemplo a nafta. A próxima etapa corresponde à indústria de primeira geração, que transforma os produtos resultantes da refinaria nas matérias-primas básicas da indústria, como por exemplo o eteno e propeno, e assim por diante. O mesmo ocorre para a indústria de segunda geração e de terceira geração, onde ocorre o processamento dos produtos produzidos na indústria anterior, transformando-os em insumos até chegarem aos produtos que chegam ao consumidor final. Hoje estaremos simulando uma coluna de destilação splitter no Aspen Plus, que faz a separação de uma corrente que contém propeno e propileno, ou seja, ela pertence à indústria de primeira geração, simulando uma coluna de destilação real de uma indústria petroquímica. Uma coluna de destilação onde ocorre a separação do propileno e propano. Essa unidade de separação de propeno e propano nesse estudo de caso, que está sendo ilustrada ao lado, é parte de uma planta de polipropileno que compreende a purificação de propileno e unidades de polimerização. A planta foi projetada para produzir 3.500 toneladas de resina de polipropileno por ano. Uma vez que o propano e propileno têm propriedades físicas e tamanhos moleculares semelhantes, sua separação é um desafio. Essa separação é realizada principalmente em uma coluna de destilação com cerca de 150 a 200 pratos, com uma taxa de refluxo tão alta quanto de 10 a 20 e em uma alta pressão de cerca de 16 a 26 atm. O processo requer alto custo de capital e alto consumo de energia. Para maximizar o lucro, à medida que os preços da energia aumentam, é necessário aumentar a eficiência energética, juntamente com a qualidade do produto. Maximizando os rendimentos tornou-se fundamental para os produtores. Por isso, é muito importante para o engenheiro químico dominar esse assunto. Ele é de grande interesse econômico. Vamos agora ver a descrição do processo e a descrição da coluna. A coluna splitter de propileno propano é composta por uma coluna de 3 metros de diâmetro, contendo um total de 150 pratos, um reboiler e um condensador suspenso. O propileno purificado recuperado no topo é condensado, parte do qual é devolvido como refluxo e outra parte é alimentado para a unidade de secagem de propileno, enquanto o propano é retirado no reboiler. Aqui nós temos os dados do processo, como por exemplo a temperatura e pressão da corrente de alimentação, vazão, a razão de refluxo, a vazão de destilado, o número de estágios e o estágio de alimentação. Como podemos ver, essa é uma coluna grande com 150 estágios. Então vamos lá simular no Aspen. Fala galera, eu já estou aqui com o meu Aspen aberto e a primeira aba que eu vou configurar é a aba de componentes e eu vou digitar aqui os meus componentes. Lembrando que o Aspen é totalmente em inglês, então você deve digitar os componentes em inglês. Vou aqui clicar em Find e vou digitar aqui propilene, que é o propileno, o meu primeiro componente. E o segundo componente é o propano, que em inglês é propane. Ótimo. Eu posso renomear ele, só dar um duplo clique aqui, propileno. Ele não cabe o nome todo, tudo bem. Duplo clique aqui, propano,
propano cabe, clica em Rename e vamos para a próxima aba de configuração aqui no ambiente Properties, que é o método, que é o modelo termodinâmico que você vai estar utilizando. Nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, então um modelo recomendado é o PengHop. Digitei P aqui e já apareceu, tudo ok. Ainda tá vermelho aqui o meu Property. O que é que acontece? Eu apertei aqui em Next e aí ele me leva para essa aba aqui para confirmar que carregou as minhas interações binárias referentes ao modelo PengHop. Vamos lá agora para o ambiente Simulation. Eu vou vir aqui em Columns, que é onde estão as colunas de destilação no Aspen, e vou escolher a RAD-FRAC, que é um método rigoroso, tá certo? Eu não vou escolher o shortcut hoje, como por exemplo o DSTWU e o Destil, porque eu quero simular a minha coluna de destilação o mais fiel possível à realidade. Então eu vou pegar aqui o RAD-FRAC. Depois eu venho aqui em Material para fazer as minhas correntes. E agora eu vou renomear minhas correntes. Você pode clicar aqui nessa setinha ou apertar ESC no seu teclado. Eu vou aqui dar um duplo clique e vou renomear como feed, que é a minha corrente de alimentação. E aqui em 2 eu vou colocar o nome topo, que é a minha corrente de topo da minha coluna. E aqui vou chamar de fundo. Opa, foi um F a mais aqui. Pronto, aí agora eu vou clicar em Ctrl B para alinhar a minha... Só por uma questão de organização mesmo, para manter a minha simulação organizada. Aí agora eu vou configurar a minha corrente de alimentação, dando um duplo clique nessa linha, e vou configurar de acordo com a tabela que eu mostrei para vocês anteriormente. A temperatura de 53 graus, a minha pressão está em ATM, não esqueça, é muito importante você estar atento às unidades, certo? Para não dar algum tipo de erro na sua simulação. E a minha pressão é 18,23. A minha vazão total é 290,7, vamos ver se está na mesma unidade, isso mesmo, kmol por hora. E aqui temos a vazão de propileno, 235,467 kmol por hora, já está aqui na unidade que eu estou simulando, então não vou modificar a minha unidade. E de propano, 55,233. E aqui está o total, 290,7, que é o mesmo valor que eu coloquei aqui, tá certo? Configuramos a corrente de alimentação e agora vamos configurar o que o Aspen chama de bloco, que é o nosso equipamento. Ele chama aqui, ó, de B1, mas você pode renomear. Vou colocar aqui COL de coluna, certo? Mas caso você não queira, não tem problema, é só por uma questão de visualização mesmo. E vou dar aqui um duplo clique no equipamento para eu configurar. Bom, primeiramente no RAD-FRAC aqui ele pergunta o número de estágios, 150. O condensador, para esse tutorial, eu vou colocar total, certo? O reboiler Kettle, eu vou manter dessa forma. Aqui não vou mexer mais em nada, vou deixar como tá o default do Aspen. E aqui a vazão de destilado eu vou colocar como tá lá na minha tabela, 246,98. E o reflux duration, que é a razão de refluxo, 10,2. Prontinho. Agora vamos aqui para streams. Você pode reparar que os que estão azul é que já tá ok, que você não precisa mais oferecer nenhum dado, nenhum input. Agora que tá vermelho, você tem que configurar. E aqui em strings em inglês é corrente, e aqui ele quer saber qual é o estágio de alimentação. A nossa tabela estava lá 56 e prontinho, ficou azul. E aqui pressão, ele quer saber qual é a pressão no condensador, e a pressão no topo da minha coluna corresponde a 17,22 atm. Esse valor não tá lá na tabela, mas eu tenho essa informação aqui, tá certo? E aqui, ó, tá dizendo que tudo que é requerido como dado está completo. Então, eu posso rodar a minha simulação. Vou fechar aqui, só por uma questão de organização mesmo. E vou rodar a minha simulação. Bom, minha simulação rodou e aqui ela tá me dizendo que os resultados estão disponíveis e que ela rodou sem erros, o que é ótimo. Vamos ver aqui os resultados. Aqui, blocos, coluna, stream result. E aqui tá alguns dados, e aqui nos resultados você pode conferir alguns dados, e é muito interessante essa coluna. É uma coluna complexa e muito útil, por isso que é muito importante para o engenheiro entender o funcionamento de uma coluna de destilação. E aqui no Aspen você pode ver vários fatores, como a recuperação de propileno no topo,
Por exemplo, aqui, ó, estamos com aproximadamente 95% de propileno no topo. O que é que eu poderia fazer para aumentar essa recuperação do propileno? E propano, ó, ele sai praticamente todo no fundo, 99,9%. Nós aqui temos a vazão em quilo por hora. Temos aqui a fração mássica também, ó, 95, 99,9. Tudo isso você pode observar no Aspen. Como eu falei anteriormente, essa é uma separação difícil, mas mesmo assim, a coluna de destilação, ela ainda se mostra muito mais efetiva do que outros tipos de separação, como a extração ou a absorção. Só que ela requer um alto custo de energia. Então, hoje em dia, o que é que os engenheiros estão tentando desenvolver? Eles estão tentando manter essa recuperação de propileno ou até mesmo aumentar, mas que haja uma redução no custo, principalmente do reboiler, que utiliza muita energia. Imagine fornecer energia para uma coluna de 150 pratos. É bastante, não é mesmo? Então, aqui entra muito da engenharia. E qual a importância de você saber simular essa coluna? Que você pode variar computacionalmente sem alterar o seu processo real, o que geraria custos. Por exemplo, existem estudos que variam o estágio de alimentação e eles descobriram, simulando, que o estágio ótimo de alimentação está entre 56 e 70, que se você colocar acima de 70, aproximando de 80, já ocorre uma redução na pureza do propileno no topo, o que não é desejado. Outra coisa que você pode encontrar aqui na simulação, que eu vou mostrar para vocês agora, é a carga térmica do reboiler. E se você fizer certas alterações, se isso vai aumentar ou diminuir a carga térmica. Como eu falei, o reboiler, ele é o principal responsável pelo gasto energético dessa unidade de separação. Então aqui vai envolver muita engenharia e é muito interessante você saber manipular tudo isso, porque você sabendo simular, você não precisa fazer isso na vida real. Você faz tudo pelo computador antes de fazer algum tipo de mudança real. Então, você também pode estudar. Se eu diminuir a temperatura da corrente de alimentação, qual é a nossa temperatura da corrente de alimentação no momento? 53. E se eu diminuir para 50? Qual efeito vai ter? E se eu aumentar essa temperatura? Se eu diminuir a pressão? Então, isso são parâmetros que você pode estar utilizando o Aspen para avaliar. Tá certo, galera? Esse é o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.